Você já cortou o pão para emagrecer? Ou já ouviu falar que comer pão é o que te faz engordar? Eu vou te provar que você pode comer pão todos os dias e continuar com saúde e com o seu processo de emagrecimento em dia. Veja bem, um corpo saudável precisa de consumir todos os dias quantidades adequadas de proteína, gordura, carboidrato, vitaminas e minerais. Então, isso daí você já entendeu. Todo mundo precisa disso para sobreviver, ser saudável e feliz e tudo certo. Então, as pessoas, quando vão emagrecer, a primeira atitude que elas têm é: vou cortar o carboidrato. Mas veja bem, existem os macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura. Então, de 100%, em média, você precisa de 45% de carboidrato. Ou seja, o que mais você precisa desses 3 macronutrientes não é a proteína, não é a gordura, é o carboidrato. E aí o que as pessoas falam? Vou cortar o carboidrato. Só que elas não pensam assim, vou cortar o carboidrato de cara. Elas só pensam no pão. Eu vou cortar o pão porque é ele que está me impedindo de emagrecer. Só que vamos entender uma coisa. Para uma pessoa emagrecer saudável, ela precisa de, em média, isso varia de pessoa para pessoa, mais 1.500 calorias. Um pão tem somente 140 calorias. Aí você pode falar: ai meu Deus, mas e o trigo do pão? Não. Se você não for intolerante ao glúten, não tem o porquê você cortar o pão, porque ele não vai te fazer mal. O que importa é o que você faz o tempo inteiro. O que importa é a sua alimentação total do seu dia. Então não é um pão com somente 140 calorias por dia que você vai ter uma saúde ruim e que vai te engordar. É lógico, se você comer um pão lotado de manteiga, o dia inteiro comendo fritura, o dia inteiro comendo açúcar, é lógico que você vai engordar, não é por causa do pão, mas é por causa da sua alimentação total. Bebe o tempo inteiro, come biscoito, isso vai dar ruim, isso não vai ser bom, nem pra você, nem pra sua saúde, nem pro seu processo de emagrecimento. Agora, a pessoa come saudável, come salada, come fruta, aí come um pão com queijo, ou um pão com requeijão light, ou um pão com atum, um pão com frango. Qual o problema disso? Vocês acham mesmo que é isso que vai engordar a pessoa? As pessoas estão muito equivocadas. Você consegue sim comer pão todos os dias e emagrecer. Eu faço isso, as minhas alunas fazem isso e continuam saudáveis e emagrecendo horrores. Então, assim, primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça é que você precisa cortar o pão para emagrecer. Você precisa do carboidrato diário e o pão pode estar inserido dentro desse carboidrato que você precisa no dia, desde que esteja acompanhado com uma boa proteína, como por exemplo o ovo mexido, que é a coisa mais rápida e prática do mundo. Um pão com ovo mexido, que delícia, no seu café da tarde, vai te dar saciedade, você vai comer o seu pãozinho feliz. Às vezes você vai visitar uma pessoa, vai na casa de alguém e a única coisa que tem é pão. Aí você come aquele pão e se sente culpada. Ai meu Deus, comi aquele pão, que consciência pesada, vou engordar horrores. Não é o que te engorda. Se você comeu pão no seu processo de emagrecimento e falou assim: eu comi pão, por isso que eu não estava emagrecendo, você está errada. Ou você está fazendo qualquer outra coisa errada. Porque o que importa é o que você come no total do seu dia. Então tem gente que fala assim: não prejudica o emagrecimento, mas prejudica a sua saúde. Você tem a quantidade de nutrientes que você pode no seu dia. Se ele estiver calculado dentro da sua rotina, você pode inserir sim o pão todos os dias. Tem gente, por exemplo, que aborda: mas é porque tem a insulina, é por causa daquilo, tem o glúten. Se você não tem problema com glúten, você não vai ter problema em consumir o pão. Outro ponto importante, tem gente que fala: eu vou trocar o pão por uma tapioca, que é muito mais saudável, porque me ajuda a emagrecer. Gente, para você fazer aquela tapioca recheada, você precisa de grande quantidade da goma. A tapioca, ela é saudável, mas ela é calórica. Então, tem gente que faz essa troca. A tapioca também dá para ser utilizada, tá, gente? Eu utilizo, mas é só um exemplo de que às vezes a pessoa faz essa troca, que o pão é ruim, que o pão engorda pela tapioca, só que em um pão tem 140 calorias, a tapioca, dependendo da quantidade que ela pega ali, porque precisa de uma quantidade boa para fazer ela está consumindo 250 calorias, ou seja, muito mais calorias. Então, assim, não caiam nessa de que é o pão que vai te engordar, de que é o pão que vai detonar a sua saúde, de que é o pão que é o vilão da história, que é o carboidrato do pão que vai ser o ruim para você. Não é. Depende do que você vai fazer o dia inteiro. Depende do que você vai fazer, dos seus hábitos, do que você come, do quanto você come. Uma coisa é você ir lá comer 5 pães no café da manhã. Já acho demais. Então, assim, toma cuidado com isso, porque o seu emagrecimento ele pode ser prazeroso, ele pode ter o pãozinho. Imagina você indo na casa das pessoas se sentindo leve por poder comer aquele pãozinho que tem lá no café da tarde, sem ficar se sentindo culpada. Essa é a intenção. Então, sim, você pode ser saudável e ter um processo de emagrecimento com pão todos os dias no seu plano alimentar. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal para você receber outros vídeos como esse. Forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.